Olá, ouvintes da Rádio Madalena, sou Maria Rita Kel, e estamos começando mais um Conversa Solta, programa de entrevistas que eu faço desde 2016. Esse vai ser o último desse ano, de 2021, e eu vou entrevistar o economista e professor de economia na PUC de São Paulo, Ladislau Dalbor, a respeito do último livro que ele lançou, que já tem um título bastante enigmático para quem não é do ramo, que se diz O Capitalismo se Desloca. Boa noite, Ladislau, como vai? Boa noite, Maria Rita. É uma grande alegria a gente poder discutir aqui. Eu também estou bem contente. Eu acho que não vou nem discutir com você, eu vou ter que só te fazer perguntas, porque o tema, eu li, você tem uma coisa genial, você é um economista que entende muito do assunto. Quando você me mandou o livro, eu falei, não adianta, não sou do ramo. Você falou, leia que é um livro escrito para leigos compreenderem também. E não é que eu compreendi bastante? Parabéns. Acho que precisa entender muito de um assunto para escrever claro sobre ele. Você sabe, eu encontrei um aluno na PUC, né? Me disse, professor, gostei muito do seu livro. Aí eu fiquei feliz, enfim, gostou do meu livro. Então, eu perguntei para ele o que você gostou, né? Ele disse, não, é que eu entendo. Eu, que não sou economista, gostei pelos mesmos motivos. Você sabe o que é? Você entende que eu escrevo porque eu entendo, sabe? Eu passei muitos anos, eu passei 7 anos na África, trabalhei com a China, trabalhei com a país latino-americano, fui até consultor do secretário-geral da ONU, enfim, organizando sistemas aplicados, entende, de economia. Sim. Não é teoria geral da economia, não é Milton Friedman e não sei quantas coisas, né? É pensar o que funciona, entende? Então, você tem que pensar como é que você resolve o problema de financiar a educação, como é que você resolve o problema de infraestruturas. Então, é economia aplicada. E isso se torna muito mais palpável, entende? Para as pessoas. E, a partir disso, as pessoas entendem. Agora, Maria Rita, venderam para as pessoas que a economia é complexa e tem que ser muito especializada e muito cheia de matemáticas para entender. Isso é uma farsa. Será que isso não é um truque para as pessoas aceitarem qualquer coisa que os economistas digam? Mas não tem nem dúvida, Maria, sabe? Porque as coisas são muito mais simples. Na economia real, eu rodei, tá? Trabalhei em muitos países e organizando sistemas, certo? Você organiza a economia em função das necessidades da população, ou seja, assegura a renda, assegura políticas sociais, né? Não o teto de gastos, essas palhaçadas, certo? Você tem uma população que vive melhor. Essa população que vive melhor, ela consome. Esse consumo gera demanda. Para ter demanda, a empresa, para funcionar, ela não precisa de ideologia, de confiança, assim, do discurso que fazem. A empresa precisa de gente com grana para ter para quem vender, e precisa de crédito barato para poder financiar a produção. Isso vale para a China, para a Noruega, para qualquer país, certo? Agora, no Brasil, não tem nem isso, porque ferraram a população com juros e não tem também crédito barato, entende? Então, nós estamos simplesmente... É o 8º ano, nós estamos entrando agora no 9º ano de economia paralisada. O seu livro anterior, Ladislau, se chama A Era do Capitalismo Improdutivo. A Era do Capitalismo... Só conta um pouquinho dele, porque eu quero entrar mesmo nesse que eu consegui ler um pouco, que é o Capitalismo se Desloca. O que é a Era do Capitalismo Improdutivo? Olha, esse livro, para já, deixa eu dizer para as pessoas que ele está online, tá? Não só está gratuito online, como todos os meus livros, nós somos uma rede de professores que disponibilizam tudo gratuitamente online, o que não impede, né? Já está na 12ª reimpressão, isso que está de graça, porque as pessoas precisam mesmo do livro no papel, são funções complementares. Agora, o livro ele pega uma transformação essencial do capitalismo, que é o seguinte: o capital industrial que a gente conhecia, eu pego o exemplo de um cara que produz sapato, tá? Como é que pega as análises de Marx, etc. Como é que os capitalistas enriquecem? Porque ele paga salário mal, né? Paga salários ruins, explora o trabalhador e, com isso, ele vira capitalista, tal, a gente chia, faz greve, briga, etc, etc. Mas o básico é o seguinte: no capitalismo industrial, o cara, para explorar o trabalhador, no mínimo tinha que gerar um emprego.
Sim. Agora, no Brasil, hoje, você tem 62 milhões de adultos, acrescente as crianças, vai dar 40% da população, que estão ferrados em dívidas, dos quais 25% estão em bancarrota pessoal. Gerou emprego? Nada. Simplesmente colocando tarifa no cartão, que o cara se ferra, endividando as pessoas nas empresas, através do sistema de dividendos, de ações, etc. É um sistema de extração financeira, internacionalmente se chama extractive capitalism, né? Capitalismo extrativo. Sistema chama financiarização, né? É um sistema que permite endividar as pessoas, permite empobrecer as pessoas sem precisar gerar atividades produtivas, entende? Daí o título, A Era do Capital Improdutivo, deste livro. E daí o sucesso dele, né? Ele foi adotado em montes de universidades, está sendo muito utilizado, porque mostra essa transformação da... Você sabe que, nas formações sociais, o essencial é como as elites se apropriam do produto dos outros, né? Sabemos. Né? Pega a escravidão, pega os diversos sistemas, sempre tem um sistema que as elites se apropriam, né? E depois elas inventam uma narrativa para dizer que é justo, né? Para os caras que não acreditam na narrativa ou que não gostam de conto de fadas, aí tem um porrete, certo? Claro. Esse é a sociedade que conhecemos na fase escravagista, na fase feudal, na fase industrial, na fase atual. Na fase atual, o sistema de extração do excedente se dá essencialmente através do endividamento das pessoas, do endividamento das empresas, do endividamento do Estado, e nas grandes corporações que têm ações, é através da apropriação dos dividendos, que é assim que quebraram a Samarco, que quebram um conjunto de empresas no resto do mundo. Um sistema de acumulação se deslocou, certo? Isso é muito importante entender, porque quando você muda o sistema de geração do excedente para as elites, é o sistema que muda, certo? E muda na sua raiz principal, entende? Isso é a era do capitalismo improdutivo. Exatamente, é. Ele ajuda muito. Quando você escreve outro dizendo que o capitalismo se desloca, disso que já estava ruim, o que piorou? Ou para onde se deslocou o capitalismo? Eu estou vendo que você já entendeu tudo, Maria Rita. Não, eu entendi só a casquinha. Mas sabe que não é complicado. O que está acontecendo é o seguinte: tem o capitalismo industrial. A gente achava que quem mandava, enfim, nessas coisas aqui, era a General Motors, a General Electric, era a Siemens, vinham os grandes os capitães da indústria, etc, etc. Hoje, você pegue 3 grupos privados, que são grupos financeiros. BlackRock, Vanguard e State Street. Provavelmente você não ouviu falar de nenhum, né? De nenhum, exatamente. Então, pense o seguinte, essas 3 empresas privadas, elas prestam serviços de administração de finanças para bilionários, para bancos, para várias... Enfim, chama asset management, né? É gestão de ativos. Né? Sempre tem nomes, eles gostam de ficar bem na sombra, tá? Agora, eu pego quanto dinheiro essas 3 empresas privadas administram. 19 trilhões de dólares. Tá? Bom, para você é apenas, puxa, é muito. Agora, é o seguinte, o PIB dos Estados Unidos não é 19 trilhões de dólares, o PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões. Ou seja, 3 empresas privadas... Quanto é o do Brasil? Desculpa, só comparando. Quanto é o do Brasil, em geral? O do Brasil vai dar 1 trilhão e 800. Certo? Essas 3 empresas privadas, tá, administram, enfim, mais de 10 vezes, né, o que é o PIB do Brasil, entende? E administram o Biden, para tirar os Estados Unidos do buraco, todo esse orçamento que ele fez, os trilhões que ele está puxando, são 6 trilhões de dólares. Essas 3 empresas administram 3 vezes mais recursos do que o governo Biden para pôr de pé os Estados Unidos para o ano inteiro, que é o orçamento do...
Tá E esse entendendo? dinheiro é só giro financeiro, quer dizer, porque É só o giro financeiro. capitalismo... É só giro financeiro. É ganhar dinheiro com dinheiro. Por isso que a gente fala que aí isso faz a ponte com o meu livro anterior, A Era do Capital Improdutivo, tá? Porque é ganhar dinheiro com dinheiro. Tá? Agora, por trás disso, tem uma coisa essencial, que é o fato que o dinheiro, eu ainda uso, na minha idade, essas notinhas, né? R$20, R$50, coisa assim. Sim, Né? eu também. O governo imprime, né? A gente usa. Né? Agora, dinheiro impresso pelo governo é apenas 3% da chamada liquidez mundial. 97% são sinais magnéticos. Você paga com cartão, você não vê nota nenhuma. Você chega numa loja, você paga com cartão, você sabe o que acontece? Entre você e a loja, apareceu um intermediário, o dono do cartão. E ele vai puxar uma parte do valor da tua compra. Sim. Dezenas de milhões de compras diárias, ele chupa, tipicamente, na modalidade crédito, chupa 5% do valor de toda essa produção sem produzir rigorosamente nada. Nossa. Só com as tarifas, os bancos, no Brasil, eles pegam uma massa de recursos que cobre 1,5 vezes a folha de pagamento deles. Só com as tarifas, sem falar dos juros. Mas, voltando ao essencial, é que por que o capitalismo se desloca? Porque eu pego que a gente tem que parar de pensar, puxa, estão perdendo direitos, é precariado, a uberização, enfim, todas essas coisas, né? Quer dizer, a gente está comentando o que está se deformando, o passado está se deformando. Eu faço um exercício diferente, eu digo, eu quero ver que futuro está se formando. Então, mas deixa eu perguntar uma coisinha que está aqui, só para você incluir, porque é parecido com isso que você está dizendo que as pessoas entendem. Isso eu entendi. Você escreveu o seguinte: enquanto a informática avança e a inclusão digital se expande, 2 bilhões de pessoas, acho que no mundo, né, ainda cozinham com lenha e não têm eletricidade. Então, essas duas coisas estão ligadas, né? Parecem tão distantes, mas estão ligadas. Radicalmente, radicalmente. Você sabe o que é? Você tirar R$10 do bolso de um favelado, né? Tirar do bolso dele nota de R$10, é complicado. Agora, esse cara hoje, ele tem um cartão de crédito. Certo? Esse cartão, aquela tarjinha marronzinha no cartão, é que fosse manteninha, entende? Um canudinho. A administradora do cartão, ela decide colocar uma tarifa de R$12 qualquer para 18 milhões de usuários, ela coloca Enter, pronto. São 18 milhões de vezes R$12 que entraram na conta dela. O cara perdeu dinheiro, não sentiu nada no bolso. Entende? Ou seja, então, esses que cozinham a lenha, algum dia tiveram cartão, esse você está dizendo? Ou esses estão excluídos da exclusão já? Esse que cozinha a lenha, muitas vezes, sabe o que é? Ele faz uma compra nas Casas Bahia ou qualquer casa dessa, ele não tem como pagar à vista. Certo? Ele paga a prazo. No Brasil, ele vai pagar o dobro do que eu pago, porque eu pago à vista. Certo? Por que ele paga o dobro? Porque está pagando a prazo, ele tem juros. Né? Ou seja, ele está sendo explorado pelos juros, certo? Mesmo sendo um cara que está tecnicamente fora do sistema, o pobre, etc. etc. Entende? O que é importante que está na tua pergunta, né, é que hoje esse sistema de dinheiro imaterial, né, ele permite explorar as pessoas as mais pobres pelo planeta todo, porque de uma maneira ou outra a pessoa ou vai comprar um fogãozinho a prazo ou vai fazer alguma coisa em algum lugar, ela vai acabar sendo drenada pelo sistema financeiro. Esse sistema de exploração é muito mais poderoso do que era o que continua a ser, mas, enfim, a exploração através de salários baixos, que, como eu disse, pelo menos o cara tem que dar um emprego, né? E tem que produzir alguma coisa. Claro. Quer dizer que você acha... É engraçado, porque eu não consegui ler o Capital inteiro, que é um livro muito de economista. Eu, uma época, muitos anos atrás, eu e uns amigos estudamos o Capital com Guido Mantega.
que nos dava... A gente ia lendo junto e ele ia explicando. Mas, mesmo assim, uma hora eu desisti, porque minha cabeça não é de matemática nem de economista. Mas uma coisa eu entendi nos 2 primeiros capítulos, né? O conceito de fetiche da mercadoria e o conceito de alienação, né? Esses eu entendi. E eu queria perguntar o seguinte: a acumulação de riquezas hoje, então, ela não se dá, ou não majoritariamente, pela exploração da mais-valia? Exatamente. Ou seja, a mais-valia continua, que é a mais-valia sobre o salário, tá? Sim, Mas sim, a isso eu entendi. exploração através do sistema digital se expandiu radicalmente, tá? Tornando a mais-valia obsoleta. A mais-valia está virando... Não, a mais-valia continua. Mas o básico é o seguinte, deixa eu dar um recurso. Sabe o que é? Eu acho que o que está acontecendo hoje, que eu chamo de revolução digital, é tão profundo como foi a Revolução Industrial há 2 séculos atrás. Tá? Ou seja, você pega o que foi a Revolução Industrial, ela não acaba com a agricultura, mas o eixo motor passa a ser a máquina, a indústria, e gera relações, o assalariado, o capitalista, o burguês, toda a teoria e toda a ideologia da propriedade privada, né? Você constrói um modo de produção. E as pessoas indo para as cidades e morando em qualquer lugar. Porque exatamente, todo o processo de transformação social. O eixo central desse livro, O Capitalismo se Desloca, é que a revolução digital está fazendo uma transformação no capitalismo industrial tão profunda como foi o capitalismo industrial, a revolução industrial relativamente à era agrária. Entende? Nós estamos entrando, construindo um outro sistema. Essa era digital, uma coisa é, por exemplo, que o dinheiro é imaterial e que está permitindo formas de exploração extremamente avançadas, muito mais violentas, né? Gerando muito mais desigualdade do que gerava o capital improdutivo. Mas ele pega outras coisas também. Por exemplo, quem manda não são as grandes indústrias, é o que a gente chama as plataformas. Né? Por que é uma Alphabet tem seus 2 trilhões de dólares? Tá? É mais do que o PIB do Brasil, que é resultado de trabalho de 200 mil. Que é essa? Desculpa, para nós leigos, o que ela produz? Ela é empresa de quê? A Alphabet é dona da Google. Ah, não diga. Sim. Deve estar escrito aqui, eu passei pelo... Google é para fora. Quando se trata de grana, é Alphabet. Tá? A Alphabet, ela é plataforma. Tá? Você pega o Facebook, é outra plataforma, também está nos trilhões. Tá? De onde vem esse gigantesco enriquecimento desses acionistas? O maior bilionário no Brasil não é um cara que produz alguma coisa, né? É um cara que é simplesmente acionista do Facebook. Né? De onde vem o dinheiro do Facebook, que é gratuito? Né? Como o Facebook atinge bilhões de pessoas, as pessoas que têm empresas que querem vender produto, elas ligam para o Facebook e dizem: olha, eu quero colocar meu produto, publicidade. Essa publicidade, ela representa custos para as empresas que compram essa publicidade no Facebook. O dinheiro entra lá para o Mark Zuckerberg, certo? E entra uma massa de dinheiro, certo? Agora, as empresas que compram essa publicidade, para elas, isso é custo. Então, elas colocam isso no preço, certo? Então, cada um de nós, quando vai comprar produtos, está incluso o dinheiro que vai para o Mark Zuckerberg. Está me entendendo? Então, a gratuidade é para inglês ver. Certo? Na realidade, nós que pagamos, certo? Para receber a... Indiretamente. Então, a era das plataformas funciona de maneira diferente do que a era industrial, né? Com geração de emprego, geração de produtos que se compra, bens e serviços e tal. Né? Certo? Então, você tem as plataformas de comunicação e você tem uma coisa que eu acho que pode interessar muito, que eu acho essencial, que o principal fator de produção hoje é conhecimento, tecnologia. Se eu pego o meu celular, pode ter aqui 5% de trabalho físico e matéria-prima.
95% é conhecimento incorporado. Por que isso é tão importante? Na agricultura, a base era a terra, certo? No capitalismo industrial, a base é a máquina, a fábrica, etc. Agora, é conhecimento. Por que é tão diferente e por que há oportunidades que a gente tem que entender? Porque o produto industrial, se eu te passo, por exemplo, meu relógio, eu continuo com meu relógio. Eu passo para você, eu deixo de ter meu relógio. Sim, claro. A gente chama de bens rivais, certo? Uhum. Ou você tem ou eu tenho. Agora, se eu te passo um conhecimento, eu continuo com ele. Claro, claro. Uhum. A pastoral da criança, quando desenvolveu aquele soro que eles fazem, que está salvando milhões de crianças, eles não patentearam. Eles disseram, olha, isso é útil. Isso Claro. Deus e o mundo está usando, inclusive na África, por toda parte. Ou seja, tudo que é avanço de conhecimento abre uma imensa oportunidade de se generalizar para todo o planeta sem custos adicionais. Entende? A não ser quando se patenteia. A não ser exatamente por isso que está essa guerra, por exemplo, da grande empresa farmacêutica dizendo não pode. Tá? Eu vou sentar em cima há 20 anos. Sabe o que é 20 anos no século XXI? Os caras têm monopólio daquela coisa. Você pega a indústria farmacêutica, pega o que a Pfizer cobra, por exemplo, com as vacinas, certo? Não tem nada a ver com os custos, né? Está muito longe, são lucros fenomenais. E tem mais, a Pfizer desenvolve isso, como a AstraZeneca e os outros, tal, porque o conjunto do sistema mundial desenvolveu o conhecimento do genoma, os ácidos nucleicos, etc., que permitem construir as vacinas, né? Porque você interfere no sistema vivo. Certo? Bom, tudo isso aí é herança de toda a sociedade, sabe? São os grandes avanços de conhecimento. Agora, o cara aplica isso numa vacina e diz, olha, o pessoal está precisando, coloca patente. Então, patentes, royalties, copyrights. Sabe que o Paulo Freire, a gente vai ter acesso livre aos livros dele a partir de 2067. Meu, são negócios surrealistas. Então, na realidade... Quer dizer, teremos acesso livre quando ele estiver já na 5ª geração depois da morte dele, mais ou menos. Mais ou menos, enfim. O básico é o seguinte, o dinheiro é imaterial, circula na velocidade da luz, aí são sinais magnéticos emitidos por bandas. O conhecimento se tornou o principal fator de produção. A única maneira de uma empresa ganhar dinheiro com conhecimento é dificultar o acesso, porque aí ela vende, certo? A pastoral da criança não patenteou o soro. Ela quer que mais gente aproveite. Né? Certo? Claro, claro. A China, quando o cara desenvolve na China um conhecimento determinado, ele recebe um bônus e esse conhecimento é imediatamente repassado para todas as instituições de pesquisa na China. Na China, ninguém está reinventando a roda sem saber que outro já desenvolveu uma tecnologia. Chama CORE, China Open Resource for Education, CORE. O MIT, nos Estados Unidos, fez a mesma coisa, né? Chama OCW, Open Courseware. Ou seja, a gente está descobrindo que quando o principal fator de enriquecimento da sociedade é conhecimento, a gente pode generalizar isso. Claro. E entra em guerra com a Alphabet, com Zuckerberg, com a Pfizer, com todos os que querem. Eles capitalizam a evolução do conhecimento, que é planetária, certo? Mas pegam um produto e travam, sentam em cima por 20 anos e todo mundo tem que pagar pedágio para ter acesso. Né? Quer dizer, deixa eu ver se eu traduzindo em termos leigos. O conhecimento circulando gratuitamente enriquece a sociedade inteira. Exatamente. O conhecimento monopolizado enriquece só quem inventou aquele negócio, quem comprou aquela patente, etc. É perfeitamente legítimo o cara cobrir os custos de desenvolvimento da pesquisa que ele fez. Ok. Agora o cara... Quer dizer que piratear é quase um ato revolucionário, então. É um ato de dignidade. Você sabe que o meu site, né, são cerca de 1.300 títulos, é tudo online, praticamente tudo gratuito. Né?
Alguns não, porque eu não posso decidir por outra pessoa. Mas nós somos hoje uma rede que disponibiliza online. Tá? Os chineses traduziram 4 trabalhos meus. Não me tira nem um pedaço que os chineses aproveitem trabalhos meus. Entende? Claro. O pessoal de Timor-Leste, né? Eu tenho esse livrinho que chama Tecnologias do Conhecimento. Né? Esse livrinho aí, o pessoal de Timor-Leste me mandou. Ele está online, gratuito, como todos. Né? O pessoal de Timor-Leste me escreveu um e-mail dizendo que querem utilizar para formar professores. Eles falam português lá. Eu nunca tive em Timor-Leste, na Ásia. Certo? Eu respondi na hora, muito honrado à vontade. Certo? Claro. Não está me tirando nenhum pedaço. Ou seja, tem a imensa oportunidade, Maria Rita, de nos enriquecermos planetariamente, todos, uns com os outros, de maneira gratuita. Entende? Ou cobrindo só, de maneira honesta, o custo inicial de desenvolvimento de uma ideia. Sim. Que, aliás, é ridículo, porque esse meu Era do Capital Improdutivo, né? Está online, gratuito, e está, como eu falei, na 12ª reimpressão, né? Está vendendo montes. São usos complementares. Diz. Oi? Desculpe, não termina isso, eu vou entrar em outro assunto. Qual foi a última coisa que você disse? Não, é que são usos complementares, tá? Comprar o livro no papel, ótimo, certo? Agora, por exemplo, professores do colegial usam os meus livros, tá? Agora, a professora pode dizer, olha, na próxima aula vamos discutir o capítulo 12 da Era do Capital do Produtivo do Ladislau. Está online, tá? 8 páginas, o pessoal até no celular consegue ler. Ela não vai dizer, compre o livro do Ladislau, não tem sentido. São usos complementares, né? Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa, voltando. Você se vale do conceito de banalidade do mal, lá pela página 150, por aí, que é o conceito da Hannah Arendt, né? Quando eu li, o que eu entendi é que a banalidade do mal por causa ela cria esse conceito a partir da observação que ela fez do julgamento do Eichmann em Jerusalém. Né? Então, a banalidade do mal é o homem que faz aquelas coisas todas, dizendo que ele estava só cumprindo ordens. Né? Quer dizer, é como se, com isso, ele fez o mal mais extremo que o Ocidente, pelo menos, já conheceu, não é? Que é mandar pessoas para campo de concentração, e dizendo que eu estava só cumprindo ordens. O que é a banalidade do mal hoje? Porque não se trata disso, né? O modo como você está usando a banalidade do mal, você está falando de outra banalização. O que seria? É banalização na economia. Maria Rita, o Brasil produz só de grãos 3,2 kg por pessoa por dia. Nós temos 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. 25% delas são crianças. São 5 milhões de crianças passando fome todo dia agora. Tá? O que as empresas estão fazendo? Inclusive com arroz, inclusive com feijão, inclusive com milho, etc. Estão exportando. Por quê? Porque para a empresa de comercialização, entre outros a BlackRock, que eu mencionava, esse gigante financeiro, certo? Ela diz, olha, rende mais para mim vender, como o dólar está lá em cima, rende mais para mim vender lá fora, certo? Do que abastecer o mercado interno. Então, quer dizer, aqui fica mais caro porque fica menos... não está sobrando aqui no mercado. Então, fica mais caro. Não é que não tem arroz, é que não barateia o preço. Nós produzimos amplamente o suficiente arroz para todos os brasileiros se entupirem de quanto quiserem. Não é falta de alimentos. Mas os grandes... Não, mas você está dizendo, quando exportam, continua tendo arroz para vender aqui, só que fica mais caro, é isso? Você tem menos no mercado interno. E aí sobe o preço. Certo? Isso. Aí as pessoas não podem comprar. Certo? Então, você tem o dólar alto, então compensa mais eles exportarem. Você vai dizer, não. Ele vai dizer, isso aqui são negócios, eu quero ganhar mais dinheiro.
Bom, a custa de quê? Certo? Ele não produziu arroz, ele é apenas intermediário, ele trabalha só no computador, tá? E depois tem terceirizados que carregam, transportam, etc. Está entendendo? Ou seja, Sim. esses grandes grupos que, de repente, são muito trilionários, é através de mecanismos onde a economia desgarra da sua utilidade social. Isso é o drama. Tá? Então, você pega nos Estados Unidos, os caras veem que agora está na moda o combustível limpo, muito bom, aquecimento global, etc. Tudo bem. Mas aí o que eles pegam? Pegam milho, que poderia servir para alimentar pessoas, certo? E transformam para produzir combustível para automóvel. Né? Para quem tem automóvel, ter coisa. Sabe o que é? Tudo isso aí você pode é banalizado porque é economia, é mecanismo, é mercados. Mas que mercado? Certo? Quando você está a China conseguiu tirar 740 milhões de pessoas da pobreza. Tá? A fome aqui no Brasil, com o governo Lula, se conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. Não é complicado. Sabe? Você assegurar mais renda para as pessoas, vão poder comprar e você não desvalorizar a moeda, certo? Então, o cara, no tempo do Lula, exportava $1, recebia R$2,50. Hoje, ele exporta $1, recebe R$5,50. Entende? Então, ele diz, olha, eu vou exportar, me dá mais. Agora, o resultado prático é o seguinte, nós temos 850 milhões de pessoas no mundo passando fome. Certo? As pessoas dizem economia. Mas, sabe o que é 200 milhões de crianças passando fome? 6 milhões de crianças morrem anualmente de fome. É um Brasil inteiro passando fome. Seria um Brasil inteiro, né? Exatamente. A população do Brasil inteiro. Quer dizer, eu trago a Hannah Arendt porque uma coisa é dizer Eichmann, né? Certo? Agora, você reduzir num planeta que produz alimento hoje, segundo a FAO, para 12 milhões de pessoas. Nós temos 12 bilhões, perdão, de pessoas. Nós produzimos muito mais alimento do que necessário para assegurar todo mundo ser alimentado. Nós temos 850 milhões de pessoas passando fome. E dizem, não, é mecanismo econômico. A gente parece que não é mal. Né? São 6 milhões de pessoas se aproveitando desse mecanismo e sendo indiferentes à fome. Exatamente. O cara está limpo, é mecanismo, sabe? É o Eichmann ali dizendo, não, eu cumpri as coisas, eu fiz direitinho. Né? Ela viu um bom burocrata. Tá? Eu vejo um bom burocrata, não vou dizer que ele está mandando crianças para forno, para gás, para coisa do gênero. Mas sabe o que está mandando para morrer de fome. 6 milhões de crianças morrem anualmente de fome. Sabe o que é? Os pais verem criança morrendo de fome? Isso no mundo que está entupido de alimento. Entende? Quer dizer, para mim, a gente... Por que o Papa, de repente, diz, olha, temos que fazer uma outra economia? E porque, na hora, se juntou em torno dele Joseph Stiglitz, Vandana Shiva, Mohamed Yunus, um monte de prêmio Nobel, sabe? Porque um monte de pesquisadores que entendem, né? E que passaram a entender que todo mundo tem que entender de economia, porque se trata de nós e não de mercados, certo? É essencial que as pessoas se apropriem dessa compreensão, né? Porque, de certa maneira, sabe o quê? A Alemanha meio que sabia o que estava acontecendo, certo? Mas deixava acontecer, entende? Quer dizer, como é que você cria indignação se você não cria a compreensão do que está acontecendo? Então, o meu trabalho, e esse livro em particular, é essencialmente isso, né? Dar as ferramentas para qualquer leigo entender, porque não é complicado. Complicado, Maria Rita, quando os caras aparecem na TV, aqueles consultores, né, de financeiras, para explicar que está tudo bem, né? Aí você tem que enrolar mesmo. Aí a gente é muito, muito complicado, né? Agora, a última coisa que eu vou te perguntar, por causa do nosso tempo também. Primeiro isso, você disse, a monstruosidade não está nas pessoas, está nos sistemas, e depois você comenta uma outra coisa. Os nossos avanços civilizatórios
são reais, mais frágeis. Você está falando do Brasil, está falando do mundo? Enfim, Olha, não, quais são os avanços reais? eu falo do mundo, tá? Porque o sistema é mundial. Tá? Esse deslocamento do capitalismo é mundial. A revolução digital é planetária. Tá? Os novos sistemas que estão se construindo é um outro modo de produção e constituição. Quer dizer, essa é uma dimensão. Agora, no Brasil, ele tem dimensões particulares. Né? Então, por exemplo, no Brasil, as únicas áreas da economia que funcionam é a exportação de bens primários, que é uma relação quase colonial, certo? Por isso que, inclusive, está faltando alimento. Certo? E madeira, a Amazônia está caindo por causa disso, por exemplo? É madeira, é minério, enfim, todos os processos, sem dúvida. Certo? E, por outro lado, os intermediários financeiros, os bancos. Né? Você pega o Itaú, por exemplo, nos últimos 12 meses, ele aumentou os seus lucros, que já eram fenomenais, aumentou os seus lucros em 120% em 12 meses. Isso vem do endividamento das famílias? Claro, das famílias, das empresas e do Estado. Né? Então, na realidade, você tem esse processo que, no Brasil, é mais grotesco. Tá? Para você ter uma ideia, saíram os dados da Globo ontem, as empresas no Brasil estão pagando no rotativo do cartão, quando o cara entra na dívida do cartão, 343%. Tá? No Canadá, é 11% ao ano. Não existe juro ao mês. Juro ao mês é fraude. Tá? É para esconder juro composto. 343. 343. Tá? Só nesse juro do cartão, os bancos do Brasil estão chupando o equivalente a 2,5 vezes o Bolsa Família de um ano para 50 milhões de pessoas. Isso para um grupo de bancos. Né? E daí querem acabar com o Bolsa Família porque é muito caro, é coisa para vagabunda, está onerando o Estado. Isso é uma farsa. E você sabe o que é? Eu volto a isso, né? A Hannah Arendt. Como é que se sente a pessoa que se entope de dinheiro sabendo o que está fazendo? É muito extremo. Daí acho que isso não é a banalidade do mal. A banalidade do mal é quando a pessoa faz o mal dizendo que estava cumprindo ordem. Essa daí é má mesmo. Né? É a maldade crua, né? Na sua forma mais horrenda. Você sabe, eu pego a GSK, certo? Sexta empresa farmacêutica mundial. Ela tem bons técnicos. Desenvolveram um antidepressivo poderoso, que é o Wellbutrin. O Wellbutrin, eles conseguiram autorização do FDA americano para vender no mercado americano. Muitos médicos relataram que pessoas que estavam tomando o Wellbutrin para depressão, foi autorizado para depressão, estavam emagrecendo. O que fez a GSK? Apresentou na publicidade a pílula do emagrecimento. E se entupiu de dinheiro. Aí as pessoas vão tomar um antidepressivo para emagrecer. Exatamente. Bom, isso é crime. Isso é crime. Tá? Você sabe que não é Eichmann, tá? Não é tão distante assim. Você imagina qualquer mãe que tem uma filhinha meio gordinha e tope ela de Wellbutrin, certo? Bom, o fato é que foram condenados, estão pagando 2 bilhões e 800 milhões de dólares de multa. O que você acha que aconteceu com as ações da empresa quando saiu nos jornais a fraude com medicamentos da GSK? Subiram. Subiram? Subiram. Mas ela ia parar de vender isso? Porque rendeu mais. Entende? Eles mostraram que eles sabiam que estavam fazendo uma coisa ilegal. Aí eles fazem o que se chama uma provisão. Né? Eles sabem que vão ser condenados, que estão fazendo um crime, certo? Então, eles fizeram uma provisão. A multa foi de 2,8 bilhões, foi menos do que a provisão do que tinham, e, de qualquer maneira, ganharam muito mais grana vendendo essa pílula assim. É tão simples assim.
Mas como é que as ações subiram quando eles foram condenados? Isso que eu não entendi. Porque eles ganharam mais dinheiro. Porque o que eles ganharam fazendo a fraude é muito mais do que a multa do que eles receberam. Ah, entendi, tá, entendi. E a diferença permitiu mandar mais dividendos para os acionistas. E os acionistas felizes compraram mais ações. Mais ações. Está me entendendo? Quando eu falo que é o sistema e não as pessoas, está nisso, certo? Porque qualquer um de nós pode comprar ações no banco, segundo a recomendação do gerente, não está sabendo o que é, para onde vai, coisa do gênero. Ou seja, você tem um sistema em que o controle desgarrou, né? Porque, em grande parte, é um sistema de economia mundial, quando não tem um governo mundial. Claro, não tem Governos leis mundiais. e ninguém controla, né? Gerou a tragédia que estamos vivendo, né? O desastre ambiental, o desastre da desigualdade, o caos financeiro, a desagregação das democracias, a pandemia em cima disso. É isso que a gente enfrenta hoje, né? A convergência das crises. Eu estou ficando com vontade de guardar dinheiro embaixo do colchão. Então, agora, para terminar, já que a gente teve quer dizer, foi muito esclarecedor para mim, mas a gente sai triste, né? Acho que os ouvintes também. Você tem alguma proposta, alguma coisa que você possa dizer que tem uma chance de virar isso, pelo menos em alguns países, pelo menos aqui, enfim? Olha, toda a parte final do livro está centrada nisso, tá? A luta contra as patentes, a liberação pelo menos reduzir os tempos de patente. 20 anos é uma eternidade. Sim. Você assegurar a expansão de tudo o que já se começou com a Wikipédia. O que é a Wikipédia? Sistema gratuito de acesso a conhecimento. Que é o core da China, o OCW do MIT, né? Os diversos sistemas que se chamam de Creative Commons, né? O Open Access, enfim, todos os sistemas que tentam sair fora nas universidades das publicações indexadas que a gente tem que pagar um monte de dinheiro para Elsevier, para esses grupos intermediários. Quer dizer, na realidade, quando o principal vetor de enriquecimento, o principal fator de produção é conhecimento, e se você considera que o conhecimento gerado ele pode beneficiar todo mundo, você pode, por exemplo, hoje, perfeitamente dar acesso à tecnologia simples a todos os pequenos agricultores do planeta, entende? Melhorando a produtividade deles. Em vez de ficar sentado em cima de patentes, em vez da Bayer e da Monsanto ficar vendendo sementes melhoradas, enfim, controlando, certo? Inclusive... É melhorado só na produtividade, porque a qualidade não é a mesma, né, esses transgênicos. E gera dramas, né? Agora, eles colocam na semente uma instrução, né? Quer dizer, genética no sentido de não reprodução, certo? Ou seja, o que os camponeses sempre fizeram no mundo, guardam uma parte da semente para a safra seguinte, ele tem que comprar de novo, né? na Monsanto. Né? A semente é programada para para não poder se reproduzir. Entendeu? Se o Dickens tivesse pensado na maldade dos ricos desse jeito, ele escreveria uma saga tenebrosa, né? Olha, haja Hannah Arendt, viu? Tá bem. Olha, Ladislau, muito bom e muito triste, muito difícil de ouvir, mas que bom que tem pessoas como você pensando sobre isso. E não sei nem se você fala, eu queria terminar, mas não tem mais uma pergunta, quer dizer, desse aspecto, desse ponto de vista, praticamente tanto faz quem a gente eleger para presidir o país o ano que vem? De maneira alguma. De maneira alguma. Tá? Se você quer recuperar a economia, você tem que justamente fazer políticas sociais,
certo? Repassar o que foi feito. A fase Lula, tá? E Dilma, 2003 a 2013, o Banco Mundial chamou de The Golden Decade of Brazil, a década dourada do Brasil. O que você fez? Colocou mais dinheiro na base da sociedade, o que gerou demanda. As empresas tiveram para quem vender, certo? Tanto o consumo das famílias que aumentou, gerou receita para o Estado, como a atividade empresarial que se dinamizou, porque tem para quem vender, também gerou receita para o Estado. Não gerou déficit. Tá? Eles destruíram um sistema que estava funcionando. Não é a Dilma que quebrou a economia. Quem quebrou a economia é a Lava Jato, são os grandes bancos, é a elevação da taxa de juros, enfim, o conjunto da ofensiva, inclusive interesses internacionais pelo petróleo, pelo pré-sal, etc. Certo? Isso é outra coisa. Né? Agora, não sabemos absolutamente o que funciona. Tá? Eu peguei essa última entrevista lá do Lula, longa, né, que bombou por toda parte, né, com a rapaziada da periferia. Né? O Lula resumiu de maneira radical a economia. Né? Quando você dá dinheiro para o povo, isso gera demanda. A demanda gera atividade empresarial. A atividade empresarial e a demanda geram recursos para o Estado. É a roda gira. Sim. Ou seja, a gente sabe, e não é complicado, a economia não é complicada. Eles enrolam, entende? Isso, para mim, não é economia, isso é narrativa. Isso é narrativa. Indo muito além, digamos, na maldade, certo? O quanto se usou o Darwin, né, para justificar racismo. Quer dizer, sempre se criam narrativas, né? Sempre se criam esse besteirol. Aqui era fácil, porque o slogan que eles adotaram, por que tem derrubar Dilma? Porque a boa dona de casa gasta o que tem. E como a presidente é mulher, isso casa de uma maneira radical, certo? E diz que ela quebrou a economia. Isso aqui é farsa. Certo? Agora, eles têm uma máquina de propaganda... Aliás, a boa dona de casa não quebra. Não fica, a boa dona de casa não fica no vermelho, ela vai improvisando, vai dando um jeito. Esse é o sistema que a gente enfrenta. Agora, eu fico muito feliz, tá? Porque o livro foi indicado, foi finalista do Prêmio Jabuti, certo? Portanto, entre os 5 melhores do ano no Brasil, e é o único da economia, certo? Ou seja, ele está tendo uma grande repercussão no Brasil. Ele foi publicado já por Cambridge Scholars, lá na Inglaterra, com outro título, Beyond Capitalism, além do capitalismo. Tá rodando. A discussão está rodando. Você sabe o que é? Nós estamos precisando nos reapropriar da economia. Isso dizer que os mercados são assim, os mercados são assados, não é mercado, são páginas, são opções políticas. Entende? E essas opções políticas podem ser feitas. Eu tenho muita esperança na eleição do próximo ano. E como não? Eu também, Ladislau. Bom, muito obrigada. Eu entendi quase todo o seu livro.